Olá, tudo bem? Eu vou comentar umas questões da aula 5 de 30 de junho a 15 de julho de 2020, tá? Então, aqui para atividade 2, a gente está falando sobre poema visual ou poema concreto. Poema visual ou poema concreto é um poema que a gente escreve ele em formas de objetos de que o poema fala, tá? Então, por exemplo, aqui tá falando do tempo, que roda, 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 e tá num formato circular, né? É bem isso. Aqui tá falando sobre o poema de uma xícara, tá? Quente, de um algo quente. Então, ela tá simbolizando isso. Aqui tá falando sobre o infinito. Tá no formato do infinito. Seus olhos me faz, o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos e o símbolo do infinito. Bem criativo isso aqui. Aqui tá falando sobre um gato, tá no formato de desenho de um gato. Aqui de olhos também formato de um olho. E aqui tá pedindo para fazer um poema visual com a temática quarentena usando a criatividade. Aqui a criança, ela vai... O que ela vivenciou na quarentena? O que é marcante na quarentena para a criança, tá? Então, a máscara, uma casa, o símbolo de ter ficado em grande casa. O que mais representa para ela vai escrever sobre isso, de uma forma poética, não precisa de muitas palavras, que nem a gente viu nos exemplos, e vai fazer no formato desse objeto. Depois aqui está pedindo sobre o inverno, então, o frio, uma touca, por exemplo, faz no formato de uma touca e escreve algo, né? Sobre o inverno, um poema pequeno sobre o inverno e faz no formato do que está falando. Você está falando de touca, você está falando de casaco, você está falando do frio, né, do vento. O que simboliza esse poema? Um objeto que simboliza o poema. E aqui é temática livre, então a criança pode escolher. Eu vou fazer um poema sobre o chimarrão, sobre o gosto pelo chimarrão, pelas coisas típicas do Rio Grande do Sul, por exemplo. Aí coloca essas palavras no formato de uma cuia, certo? Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp.